Shalom, irmãos. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos dividir esse momento em dois momentos. O primeiro momento do culto será um momento de inauguração do templo. E depois desse momento as crianças vão sair para ter um momento delas lá, um culto com elas ali fora. Vai ser lá na quadra e os tios já vão ajudar elas indo para lá. E depois que as crianças saírem, aí a gente vai ter um momento de culto propriamente dito, tá bom? E nós vamos começar esse momento de inauguração com uma peça. Então, que Deus nos conduza e nos abençoe. Vende-se uma cruz, quem vai querer? Veja, essa cruz aqui, ela não é a mais bonita de todas. De fato, ela até está meio velhinha. Mas assim, essa cruz ela tem um significado inimaginável. Essa cruz aqui, ela vale uma vida. Ela tem poder para salvar. Por isso eu pergunto, vende-se uma cruz, quem vai querer? Primeiro, eu acho que você vai querer. Você também vai querer. Você vem aqui. Você vai querer. Você vai querer. Por que você ia querer uma cruz e um pedaço de madeira? Ah, você não está entendendo. Essa cruz aqui, ela é muito mais além do que um pedaço de madeira. Essa cruz, ela tem poder para salvar. Essa cruz aqui, ela é vida. Ela tem um valor de uma vida. Eu prefiro gastar esse valor em roupas, maquiagem, joias, e não gastar em uma cruz que eu não vou nem usar. Não, você não entendeu. Essa cruz aqui, ela lhe salva. E outra, quando eu sair na rua com essa cruz, o que as pessoas vão achar de mim? Que eu não sou mais aquela pessoa descolada de sempre? E se eu postar nas minhas redes sociais? Eu perco 5 mil seguidores na mesma hora. Olha, desculpa aí, mas... Por favor. Isso não é pra mim não. Estou disposta a pagar esse preço dessa cruz. Você seria um ótimo comprador. Venha. Essa cruz aqui, ela é perfeita para você. Eu estou vendendo essa cruz. Santa Cruz não expor. Não, você não entendeu. Essa cruz, estou vendendo. Vai querer comprar? Meu time vai bater uma falta agora. Não. Peraí, essa cruz aqui, ela tem um valor inimaginável. Ela vale uma vida. Pelo jeito que você está falando aqui, parece que é um produto. Não, eu sei que ela tá meio velhinha, ela tá até meio mofada, mas assim, o que importa não é ela em si, mas o significado. Lógico que não vale a pena comprar um negócio desse. Todo mundo Não, você não tá entendendo. Eu vou entrar no ônibus com a jovem, todo mundo tirando outra de mim. Entrar no estádio com a cruz dessa, eu tô pagando promessa, a pessoa vai ficar jogando a mesma em mim. Não, veja, por favor, deixa eu falar. Esse negócio da lei dos crentes, meu coração é do leão. Meu Deus, será possível? Não é possível que não tenha ninguém aqui que eu vou conseguir vender essa cruz. Deixa eu ver. Você. O quê? É, você. Você tá aí no cantinho, mas essa cruz é perfeita pra você. Eu acho mesmo. Essa cruz aqui, ela foi feita pra você. Deixa eu lhe mostrar. Veja, tá vendo aqui? Ela é de madeira, de fato. Ela tá até meio velhinha. Mas assim, o significado que ela traz é de vida. Ela vale uma vida. Não, moço, eu já cheguei aqui e tava ali no cantinho pra que ninguém me visse. Eu não gosto de ser vista por ninguém. Não, mas você tem que se importar com a opinião das pessoas, não. Essa cruz, ela lhe salva. Moço, imagina eu andando com esse trambolho pelos cantos. Eu ia mais vista do que tudo. Não, você ainda não entendeu. O senhor tá querendo mesmo que eu compre essa cruz? Quero muito. Não, moço, se eu... Veja, deixa eu fazer uma analogia pro senhor. Se eu andar com essa cruz, eu vou ser vista igual a luz é vista no escuro. Eu não quero. Por favor, compre. Moço, eu venho e vem, tá chamando a atenção das pessoas. Há muita gente, escolha outra pessoa. Me deixa. Não é possível que ninguém quer comprar minha cruz. Será que eu vou ter que... Já sei. Tem uma pessoa aqui. Eu tenho certeza. Não vai dar costuma estar assim, onde tem muita gente. Eu tenho certeza que ela vai comprar minha cruz. Não é possível. Agora sim, eu só preciso saber onde ela está. Ela é muito simpática, inclusive. Ela é grande, forte. E ela
Inclusive, eu tô até... Ah, você! Não. Ah, olha ela ali! Não, não é também. Poxa. Ah, olha lá! Não, não é lá atrás, não. Caramba! Não é possível, eu tenho que vender essa cruz. Ah, olha ela aqui, prefeito! Vem cá, por favor, prefeito. Tem uma proposta irrecusável para o senhor. Veja só. Estou vendendo essa cruz. Você vai querer comprar? Cruz? Tu tá doido, menino? Eu não vou comprar essa cruz, não. Não, mas veja só, ela tem um significado de uma vida, ela salva. Essa cruz é muito especial. Eu sei que ela tá meio velha, eu sei que a madeira dela tá até meio desgastada, nem pintura ela tem. Mas assim, essa cruz, o que vale é a mensagem. Ela vale muito, ela vale uma vida. Bicho, tu mesmo falou, a velha, eu não vou levar ela pra minha campanha política, não. Eu vou perder minha popularidade. Oxi, eu nem vou conseguir me reeleger. Eu não posso comprar essa cruz. Eu posso. Mas vale não. Minha popularidade não tá em jogo, não. 2000 anos atrás, uma rude cruz como essa se erigiu. Dela o próprio dia fugiu, como o emblema de vergonha e dor. Mas foi nessa cruz que meu Jesus, ele entregou a vida por mim e por você, pecador. Quando Deus ele criou o homem e o colocou nesse mundo, ele encheu o mundo de presentes. E isso era fruto do seu amor profundo. Quando ele criou o mundo, ele criou coisas extremamente úteis, prazerosas, que tinham uma beleza incontestável. Mas isso tudo deveria ser externo. Porque no coração do ser humano só deveria ter uma coisa, que era o Senhor. Mas o ser humano, ele olhou para tudo isso e acabou se enchendo de amores. E acabou esquecendo, tirando Deus da jogada. E isso tudo ficou para trás. E aí, o ser humano, ele cai em pecado. E o ser humano, ele não consegue ter a verdadeira paz no pecado. A autêntica alegria, ela não está nas coisas materiais. E o Senhor Jesus, ele ainda assim, por graça, ele deu seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E tudo que ele quer é a nossa viva fé e que nós nos entreguemos para ele. O Senhor da cruz, o Senhor Jesus, me enviou até aqui para que eu pudesse falar da mensagem dela para vocês. Por isso, vende-se uma cruz. Quem vai querer? Pois um dia em lugar
a glória do céu. Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim, há mistério sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Com alegria, sim, eu amo a mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um digno de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Bom, nós viemos aqui para inaugurar esse templo. Na hora que você entra, tem um monumento que os judeus aprenderam a fazer. Eles aprenderam a pegar pedras, 12 pedras, representando as 12 tribos. E desde quando eles atravessaram o Rio Jordão para tomar posse da terra prometida, eles aprenderam com o próprio Deus pegarem pedras e colocarem essas pedras para marcarem o terreno. As crianças não vão agora não, tá? As crianças só vão depois. Só depois que a gente botar aqui a fita que as crianças vão. Tá bom? Então, os judeus aprenderam que aquelas pedras marcavam o avanço deles. Ainda hoje em Israel, quando você passeia lá, vez por outra, numa casa ou em terrenos, você vê as 12 pedras lá. Eles ainda hoje estão marcando o avanço, o progresso da vida deles com as 12 pedras. Aquelas 12 pedras, elas fazem parte desse terreno. Quando pela graça de Deus nós compramos esse terreno tinha ainda um resto de casa ali na frente, e essa área de trás aqui, ela estava cheia de mato e estava numa situação que precisava de um trato. Nós começamos a derrubar lá a casa, já estava em ruínas e o terreno ficou limpo. Quando começamos o fundamento desse prédio, as pedras que estavam debaixo começaram a aparecer. E na última viagem que a gente fez para cá, mês passado, o nosso pedreiro, a quem a gente deve muito, na verdade foi o nosso engenheiro, o nosso pedreiro, foi o nosso mestre de obras, foi o nosso executor, o Milton, e também a equipe dele, Lúcio, Rogério e tantos outros que passaram nessa obra aqui para nos abençoar. Eles nos apresentaram as pedras, elas estavam ali atrás. E eles disseram: o que é que a gente faz com essas pedras? Eu falei: a gente vai colocar um monumento na porta para simbolizar o avanço do Senhor sobre o sertão. Você pode dizer amém? Amém. O apóstolo Pedro, ele fala que a igreja do Senhor Jesus é composta de pedras vivas. Um templo, ele pode simbolizar o que nós somos, mas não pode conter o que nós somos. O templo é feito para que a gente adore a Deus junto, mas o povo de Deus está espalhado pelas ruas, pelo comércio, pelos empregos, pelas atividades, servindo a Deus lá fora. E aquelas pedras, junto com essas pedras que foram colocadas aqui, simbolizam o avanço do Senhor aqui em Serra Branca.
Nós temos sonhos, vários sonhos a respeito desse avanço. Talvez foi uma engenharia ou foi um avanço muito grande, porque a gente pensou um templo para 200 pessoas. Será que não é demais? Mas Deus, desde o começo, é como se Ele tivesse um dedo dele apontando. É ali, é a Serra Branca. E a gente então resolveu ousar. Nós temos dito para a igreja daqui de Serra Branca que eles são o recurso de Deus para alcançar a Serrolândia, para alcançar essa região aqui, as serras, Serra da Cândida, Serra da Ladeira, Serra de que mais? Me ajude aí. Serra Primavera, que mais? Pitombeira, que mais? Bom, vocês sabem o nome, né? Moram aqui. Para o Evangelho avançar nesse derredor aqui, trazendo a graça do Senhor. Esse templo precisa e deve ser consagrado ao Senhor. 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, antes da pandemia começar, nós viemos como igreja aqui, um grupo bem menor do que esse. O terreno estava limpo e nós fizemos aqui um culto que foi o lançamento da pedra fundamental. Nós fizemos uma fogueira, fizemos uma vigília, nós consagramos a Deus esse lugar. E hoje aqui no lançamento desse templo, na inauguração desse templo, nós também queremos consagrar a Deus esse local. Nós queremos nos lembrar, eu não sei se eu vou lembrar de todos os nomes de pessoas que participaram. Primeiro eu queria dizer todos os membros daqui de Caiçarinha da Penha, de Serra Branca, todos os membros daqui que contribuíram, que abençoaram, que serviram ao Senhor durante todo esse período. Queria pedir para eles ficarem de pé. Podem ficar, os membros que são daqui de Serra Branca, da igreja de Serra Branca, fiquem de pé, por favor. Esses irmãos é quem tem sustentado e abençoado a igreja aqui. Amém. Deus abençoe. Vocês podem sentar. Obrigado. Nós temos aqui a Ana, que serviu aqui durante o tempo. Nós temos Jorge e Aldenice, que serviram aqui durante o tempo também. Nós temos Livinha, Cezinha e Rosana, que têm servido agora aqui para a glória de Deus. Eu queria pedir para os 3 ficarem de pé, por favor, para se apresentarem. Onde é que vocês estão? Cezinha está aqui, Rosana está aqui também. Cadê Livinha? Livinha está aqui também. Deus abençoe vocês. A gente é muito grato a Deus pela vida de vocês. Jorge e Aldenice, cadê vocês? A gente é muito grato a Deus por vocês também. Ana, cadê você? A gente é muito grato a Deus pela vida de você também. Deus abençoe muito. Quando a gente começou a construir, eu não posso me esquecer do empenho de Milton. Pedro, que eu acho que não está aqui, o Pedro está lá em Recife, trabalhando lá na igreja, construindo muita coisa lá também. Tem Lúcio, tem Rogério. Cadê Milton? Milton, fica de pé aqui. Milton está lá atrás, Milton. Milton, a gente não tem como agradecer. Eu quero dar um testemunho aqui, irmãos. Milton serviu construindo esse templo com as próprias mãos, como para o Senhor, não era para homem algum, era para o Senhor. Ele fazia com lágrimas nos olhos, agradecido a Deus pelo que Deus estava dando o privilégio de participar. Você pode dizer glória a Deus? Deus abençoe todos esses irmãos. Tenho muito o que agradecer a vida de Elinho. Cadê Elinho? Elinho, glória a Deus por sua vida. Elinho, junto com Aziel, quantas vezes vieram para cá e quantas vezes para resolver problemas de material, de falta de recursos, sempre contato com um, contato com o outro, para poder resolver. E Elinho quase sempre estava junto nessa logística. Eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida de Osiel. E vou dizer para vocês, irmãos, sem a presença de Osiel, e isso eu falo diante de Deus e para a glória de Deus, eu tenho certeza que isso aqui não estaria construído. Então, glória a Deus pela vida de Osiel, pela vida de Elinho. Você pode dizer glória a Deus? Deus é muito bom.
Eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida do Conselho da Igreja Betânia das Graças. Alguns dos presbíteros, assim como a maioria da igreja, conhecia muito mais de ouvir falar do que via, porque não tinha condição mesmo. Mas alguns, quando a gente dava o relatório, ou quando a gente conversava, a gente via nos olhos as lágrimas de amor. E eu quero louvar a Deus pela vida do conselho dessa igreja, de homens que são verdadeiros pastores, que Deus tem usado para edificar a sua igreja. Você também pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O Senhor é muito bom. O Senhor é rico. O Senhor é pródigo, é abençoador. Nesse momento de inauguração que a gente corta a faixa, antes da gente cortar a faixa, a gente vai orar. Porque, irmãos, é por Ele, por meio dEle e para Ele que essas coisas existem. E se nós estamos aqui, é por causa dEle. E esse templo seja só para Ele, não é? E nós podemos agora, nesse momento de inauguração, como que uma criança que vai nascer, vai vir ao mundo, nós podemos, como pais espirituais, nós podemos dedicar esse lugar a Deus, dizer para Deus: Senhor, toma esse lugar e usa para a tua glória. Amém. Vamos fazer isso agora, irmãos? Eu peço desculpa para aqueles que, muitos mais que ajudaram e que eu não citei o nome. Eu não posso esquecer aqui da equipe pastoral, Letinho, tantas vezes abençoa a gente também, Humberto que também muitas vezes veio para somar. Não posso esquecer as esposas. Bom, irmão, se eu fosse falar aqui, tinha tanta gente para eu agradecer. Mas agora a gente vai orar e agradecer a Deus. E vou pedir a você, se você puder, ficar de pé. E a gente vai de pé entregar a Deus, a esse local, esse prédio, e pedir a Ele que Ele conduza esse prédio, esse edifício, para a glória do nome dEle. Vamos orar? Se você puder, eu peço que você imponha as mãos e abençoe esse local agora. Senhor, Tu não és honrado por pedras, mas Tu nos fazes pedras vivas, para através da nossa vida o Senhor ser honrado em todos os lugares. Mas o Senhor certamente tem separado locais de adoração. E nesses locais, o que mais importa, a única coisa que importa, é que o Senhor esteja ali presente. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora, consagra esse lugar, Senhor. Torna esse lugar agora uma casa tua, Senhor Deus. Para que o Senhor se revele aqui. Para que o Senhor traga a sua glória aqui. Para que o Senhor abençoe Serra Branca aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe todas as pessoas de Serra Branca a partir daqui. Abençoe a igreja do Senhor que está aqui também, Senhor. Nós entregamos e consagramos esse lugar ao Senhor. A Ti, Senhor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Depois que eu cortar aqui, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Você não sai. Abraça seu irmão, diga para ele: ó, Deus te abençoe, você é bem-vindo, você é mais que bem-vindo. E nesse fim do mês santo, eu quero pedir para os professores pegarem as crianças e começarem a sair para lá para o ginásio, ali para a quadra, para poder ser do outro lado. Vamos lá, Deus abençoe muito sua vida, seja bem-vindo. E as pessoas que tiverem, as crianças podem começar a chamá-las.
Vamos celebrar o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé. Salmo 100. Belíssimo salmo do ingresso do templo. Ele diz: é um salmo de ações de graça. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, os seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, conduz-nos agora em adoração ao teu nome. Unja-nos com teu Espírito, capacita-nos por graça, para que tributemos ao Senhor agora o louvor que o Senhor de fato merece. Louvamos a Ti de antemão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Amém. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado aí? Tá? Agora olha para aqui, para essa paisagem aqui. Coisa linda, né? Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. E eu quero convidar você, o grupo de louvor quer convidar você a adorar esse Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Toda língua confessará.
Ele é o Deus de provisão. Ele proveu todos os meios para que esse templo fosse erguido para adorar. O povo de Deus aqui adorar o seu nome. Viemos aqui, irmãos, depois de quase 2 anos de oração e contribuição e de lutas, estamos aqui alegres. Então vamos louvar o Senhor pelo que Ele é. Vamos louvar? Com alegria, com este mesmo fervor no coração. Louvemos pelo que Deus é. Estou aqui em tua presença, recordando as bênçãos de tuas mãos. Esperarei, insistirei, só pra ouvir de novo a tua voz. Santo, justo, fiel até o fim, Salvador, amigo e Deus.
Senhor e Rei, governa sobre o mundo. Boa igreja! Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Declara isso na igreja, acima de tudo. Acima de tudo. Acima de tudo está o Senhor entronizado nos anjos dos homens, o céu e a terra, montanhas e mares declaram quem tu vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar, vem Senhor, habita no meio do teu povo, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Poder sentar. Alô, som. É teu filho?
Glória a Deus. Eu queria convidar aqui Cezinha com Rosana para trazerem Glorinha, que vai ser batizada, França e José para trazer a Ana Lígia, que também será batizada. Não estava aqui o nome, mas em Caluca. Raíssa vai trazer. Vem cá. A gente chama de Quedinho, não sabia se era como era o nome, Cledson. Pode chamar de Cledinho ou Quedinho? Pronto, vem cá, Quedinho. Raíssa também, de Luca. Que benção. Bom, a pergunta é por que batizamos criança? Nós batizamos criança porque nós acreditamos na aliança. A aliança do Senhor é conosco e com os nossos filhos. Mas nós também não acreditamos que o batismo salva. Nós não temos essa fé. O batismo é um símbolo de fé.
mas o batismo não tem poder nenhum de salvar. É isso que nós cremos conforme as Escrituras. Quando os pais trazem seus filhos no altar, eles estão dando um recado, primeiro para eles mesmos, de que eles confiam em Deus, confiam na promessa. Também eles estão dando um recado para o coração deles, de que eles precisam ser fiéis ao Senhor durante a sua vida, por isso eles assumem um compromisso. Mas depois eles também estão dando um recado para o mundo, para a sociedade, de que aquelas crianças serão criadas conforme a Bíblia e conforme o Senhor. É por isso que nós batizamos os nossos filhos, para que a gente assuma um compromisso diante de Deus, a partir da fé, e para que a sociedade saiba que aquelas crianças foram separadas por Senhor. Eu pergunto para vocês, pais, vocês confessam mais uma vez que são nascidos em pecado, e por causa do pecado de vocês, vocês seriam condenados com justiça ao inferno eternamente? Sim? Vocês confessam também que Deus amou tanto vocês, que veio através de Jesus Cristo e que morreu na cruz por causa do pecado de vocês, para salvar vocês? Sim? Vocês confessam que a Bíblia, nos seus 66 livros, é a única regra de fé e prática? Sim? Que a Bíblia tem autoridade sobre a vida de vocês para mandar e desmandar em vocês? Sim? Vocês também confessam que, conforme a Bíblia, Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo? Sim? Então Deus é uma trindade, 3 pessoas em um. Vocês fazem parte do corpo de Cristo, todos vocês são membros da igreja. Vocês confessam diante de Deus e continuam confessando que estarão submissos à liderança da igreja, enquanto essa liderança for fiel às Escrituras? Sim? Amém. Amém. Agora eu vou perguntar mais especificamente sobre a criação dos filhos. A herança do Senhor são os filhos. Eu pergunto para vocês: vocês prometem na casa de vocês, como marido e mulher, a vida de vocês conjugal ser um símbolo, uma aliança da vida da própria Trindade em harmonia, santidade e bênção? Sim? Entre vocês, ser um exemplo para a criança. Vocês prometem diante de Deus ensinar os filhos no caminho do Senhor? Isso quer dizer ensinar a Bíblia e orar com eles? Sim? E também ler e orar por eles? Sim? Sim? Amém. Outra coisa que é muito importante: a igreja não salva ninguém. Nós não acreditamos que a igreja tem qualquer poder de salvação. O único que pode salvar é o Senhor Jesus. Mas a igreja é a comunidade dos fiéis, é o corpo de Cristo. Eu pergunto: vocês prometem, enquanto vocês puderem, no vigor de vocês sempre trazerem seus filhos à igreja para participar com as crianças dessa vida de comunhão? Sim? Amém e amém. Agora eu quero perguntar aos irmãos, você que também é crente, você promete diante de Deus, na medida que Deus lhe der graça, você abençoar essas famílias, ajudando eles a educarem seus filhos no caminho do Senhor, na medida que vocês puderem? Sim? Diga amém. 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 Está vendo, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então batizar. Glorinha, filha da promessa e filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Glorinha? Muito bom, Pai. Aninha, filha da promessa e filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Luca, filho da promessa e filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os pais gostaram, porque está um calor, né, irmãos? Aí é até bom. Vamos orar, vamos ficar de pé e orar, agradecer a Deus, pela bênção do Senhor sobre eles. Senhor Deus, que momento mais lindo, que momento tão poderoso, que momento abençoador. Queremos, Senhor, entregar essas crianças no Teu altar, mas também essas famílias no Teu altar. E te pedimos, Deus, pela Tua graça, o Senhor fortaleça cada um desses casais, o Senhor os abençoe, o Senhor os faça crescer dia a dia na graça e no conhecimento do Senhor, que na vida deles eles possam testemunhar a Tua presença, Pai, em todos os lugares, e que essas crianças cresçam amando o Senhor mais do que qualquer coisa, Pai. Assim o Senhor os abençoe no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Vocês podem sentar. Você pode sentar também, irmão. Se você tiver sua Bíblia, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia agora, no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. O texto que nós vamos ler é um encontro do Senhor Jesus com um homem muito religioso, um homem que tinha muito conhecimento, mas também tinha uma longa tradição de fé. É um encontro de Jesus, não é um encontro da igreja, é um encontro do Senhor Jesus com um homem que tinha muita tradição de fé e que tinha a sua própria religião. E o Senhor Jesus se encontra com ele. O nome desse homem é Nicodemos. Preste bem atenção no relato das Escrituras a respeito desse encontro. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, ó Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: olha, como é que pode ser um homem nascer sendo velho? Pode porventura ele voltar ao ventre materno e aí nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Amém. Senhor, nós pedimos que tu apliques a tua palavra, que o Senhor ateie fogo no nosso coração, assim como o fogo se acendeu aqui bem atrás desse altar, Pai. Que o Senhor mesmo se revele a nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos aqui representando uma igreja. É a inauguração de um templo. E eu não quero esconder de ninguém. Nós temos uma tradição. E o nome da tradição se chama Fé Reformada. Nós temos uma série de princípios litúrgicos, princípios da religião. Nós somos religiosos. Nós que viemos de Recife somos religiosos. Aqueles que habitam aqui em Serra Branca são religiosos. Alguns são dessa mesma igreja, igreja presbiteriana.
outros são de outra fé, mas também são religiosos. Dificilmente você vai andar pelas ruas de Serra Branca, pelas ruas de Ipubi, pelas ruas de Serrolândia, ou mesmo pelos sítios, você vai encontrar alguém que é sem religião. Todos têm algum tipo de religião. E a palavra religião significa religar. Alguma coisa estava desligada e foi reconectada. A religião trata-se de uma religação com Deus. O homem estava desligado de Deus por causa dos seus pecados, e quando ele tenta se religar com Deus, então isso é chamado de religião. Existe religião que religa o homem com Deus. E existe religião que não religa o homem com Deus. Isso é como palanque de político. Tem político que promete e cumpre, mas tem político que promete e não cumpre. Tem religião que, por causa daquilo que crê, de fato religa a pessoa com Deus. E tem religião que é como promessa falsa de político, não cumpre o que foi dito. O Senhor Jesus, Ele mesmo diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E então Ele fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o único caminho de alguém para ter a ligação com Deus é Jesus. Quem afirmou isso foi Ele. Aonde Ele afirmou isso? João 14,6, na Bíblia. Ele não mente, e a Bíblia não mente. Portanto, se uma religião promete que você terá acesso a Deus, mas inventa qualquer outro caminho, ou qualquer outro dispositivo para que você tenha uma relação com Deus, é como um político que não cumpre. Mas, se alguma religião crê em Cristo, e por essa fé passa a se relacionar com Deus, ainda que tenha defeitos, como todas têm, ainda que as pessoas errem, como todos erramos, essa religião, cujo acesso da relação com Deus é o próprio Senhor Jesus, que afirma que é por meio dele que alguém tem acesso a Deus, essa religião é verdadeira. Ela cumpre o que promete. E eu vos afirmo o seguinte: eu já fui um homem sem Deus. Eu fui um homem que não conhecia o Senhor. E estava tomado pelas minhas próprias vaidades e interesses. Até que um dia, enquanto eu estava em caminho para casa, voltando da escola, uma luz se acendeu no meu coração. Ninguém viu, mas eu senti aquelas palavras que o pastor tinha pregado no último domingo, lá na igreja onde eu estava frequentando. De repente fizeram sentido. Eu desci do ônibus dizendo: eu quero Deus. E eu quero caminhar com Deus. E a partir daquele dia eu resolvi abrir a Bíblia. Eu resolvi buscar a Deus. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu encontrava Jesus para ter uma relação pessoal comigo. De lá para cá, a minha relação de intimidade com Deus só aumenta. Eu posso lhes afirmar que o Senhor Jesus de fato tem me reconectado com o Deus vivo. Eu continuo sendo um homem falho, pecador, miserável. Eu não mereço absolutamente nada. Não está em mim, por mais pastor que eu seja há mais de 20 anos. Pouco importa, não sou eu que vou dar acesso nem credencial a ninguém, que eu sou falho e eu sou pecador. Mas eu sei na minha própria pele que do dia em que Jesus Cristo me encontrou, no dia que Ele chegou e se revelou ao meu coração, desde lá até hoje, eu tenho tido um relacionamento vivo, real, com o Deus do universo, com o Supremo Criador, com aquele que fez os céus e a terra, com aquele que é o meu Salvador. Eu tenho uma relação com Deus. Quando Nicodemos, esse mestre de tradição religiosa, quando esse mestre foi procurar Jesus, o texto diz que ele era o principal ou um dos principais dos judeus. Isso tem um significado para você entender. Isso quer dizer que no que diz respeito à religião, ele era a pessoa que estava principal na igreja. Era a pessoa que podia ser reconhecido na sociedade.
Se fosse aqui em Serra Branca, Nicodemos certamente era conhecido por ser alguém que era de alta patente, um grande religioso que todo mundo sabia o nome. E por causa disso, Nicodemos resolveu procurar o Senhor Jesus de noite. Porque Jesus falava a respeito de um caminho para Deus que era diferente do que Nicodemos estava acostumado a ouvir. E como era diferente, Nicodemos ficou com medo. Ficou com medo do seguinte: se eu encontrar com Jesus à luz do dia e as pessoas ficarem vendo, vão começar a falar de mim. Aí vão dizer: abandonou a fé dele, abandonou a crença antiga, agora largou a tradição, agora vai ficar seguindo outras leis, seguindo outros costumes. E Nicodemos estava com medo. Estava com medo de abraçar outra fé. Ele estava com medo de ser persuadido a ter amizade com Jesus. Ele estava com medo de que de repente a vida dele podia ser transformada. Mas ele também estava curioso. E ele diz aqui que ouvia falar e tinha visto muitos sinais e prodígios que o Senhor Jesus tinha feito. Você acabou de ver um testemunho de uma pessoa que hoje à tarde foi salva por Senhor Jesus. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Aquela senhora ali, ela hoje à tarde disse: Jesus veio à minha casa hoje. Glória a Deus. Eu também dei meu testemunho de que também estava perdido e fui achado pelo Senhor Jesus. Nicodemos estava curioso porque algumas pessoas já estavam dando esses sinais, dizendo: rapaz, quando eu me encontrei com Jesus, alguma coisa mudou em mim. E Nicodemos queria saber o seguinte: isso é verdade ou é mentira? É mais um discurso político ou então é religião de verdade? O que é isso? Ele foi até Jesus. Quando ele chega para se encontrar com Jesus, a curiosidade dele já é expressa. Como é que eu faço? Como é que eu faço para ter uma relação verdadeira com Deus? E Jesus diz duas coisas para Nicodemos. Primeira coisa que ele diz, versículo 3, ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não vai poder ver o céu. Não vai poder ver o agir de Deus na sua casa e na sua vida. Se não nascer de novo, disse o Senhor Jesus, você não vai poder ver Deus se manifestar na sua casa, na sua vida, na sua história, na história dos seus filhos, na história que você conhece. Não pode ver o reino de Deus. Segunda coisa que Jesus diz, versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver e não pode participar, não pode estar dentro desse controle do Senhor Jesus, dessa bênção do Senhor Jesus, dessa intimidade, dessa relação com o Senhor Jesus. Irmãos, nós não estamos falando que algum homem com muita petulância e arrogância chegou e disse: existe uma lei nova que você vai seguir e que essa lei nova promete para vocês qualquer coisa que seja a respeito de Deus. Nós não estamos falando de homem algum, a não ser do próprio Senhor Jesus em carne, falando na Bíblia, que você pode ler na sua Bíblia. A Bíblia que seja de evangélico, a Bíblia que seja de católico, a Bíblia que seja de quem for. Quando você lê essas palavras, você vai ver as mesmas palavras, porque foi o Senhor Jesus quem as falou. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se alguém não nascer de novo, não vai poder ver a ação de Deus na sua vida, e não vai poder participar da ação de Deus na sua vida. Não quero confundir vocês. Certamente quando o céu se fecha e as chuvas caem tanto sobre aqueles que têm uma relação com Deus, como com aqueles que não têm relação com Deus. Cai na fazenda de um homem que é piedoso e anda com Deus, como também na fazenda de um homem que não é piedoso e não anda com Deus. Deus dá alimento para um e dá alimento para outro. Não estamos falando de meras questiúnculas ou de coisas simplesmente pequenas como essas. Nós estamos falando de uma relação pessoal com Deus que desde o começo foi onde eu comecei esse sermão. Estamos falando de se importar com Deus. Estamos falando de ter Deus na vida, de conhecer
conhecer, de caminhar, de ter amizade, intimidade com o Deus vivo, de desfrutar e provar o maior prazer que um ser humano pode provar e desfrutar, de conhecer o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, não estamos falando apenas de coisas pequenas e materiais. Nós estamos falando de uma coisa muito maior. E o Senhor Jesus diz: se não nascer de novo, você não pode nem ver, nem entrar. E é por isso que tem tanta gente religiosa que o tempo todo não consegue ver Deus, não consegue sentir Deus. Diz: eu acredito, eu pago promessa, eu peço, eu oro, eu rezo, mas não sinto, não percebo, não vejo, não tenho. E como eu lhes falei no começo, tenho certeza que todos nós aqui somos religiosos, sem exceção. Mas sinceramente não importa a bandeira que você abraçou, se você abraçou o catolicismo ou o evangélico, o protestante ou o reformado, importa uma coisa nessa noite: você nasceu de novo. Você que veio de Recife já nasceu de novo. Você que mora em Serra Branca já nasceu de novo. Você que veio de Serra Talhada já nasceu de novo. Eu não estou perguntando se você faz trabalhos para Deus. Não estou perguntando se você faz parte de equipes missionárias. Eu não estou perguntando se você é pastor ou obreiro. Eu não estou perguntando se você é padre ou clérigo. Eu estou perguntando se você já nasceu de novo. Você pode ser membro de uma igreja, seja evangélica ou seja católica. Se você não nasceu de novo, Jesus está dizendo para você hoje aqui: você não vai ver e não vai entrar. É claro que isso fez com que Nicodemos ficasse intrigado. Porque Nicodemos foi procurar Jesus por causa disso. Ele falou: como é que faço com isso? Porque eu estou vendo algumas pessoas dando testemunho que tem uma nova vida. Eles manifestam para mim que alguma coisa aconteceu com eles. E eu quero saber como é que faz isso em mim. E Jesus então diz: o que é nascido da carne é carne. Ora, o que é que o Senhor Jesus está falando? Ele está falando que existe um tipo de nascimento que todos nós participamos. Nós nascemos da nossa mãe, assim como Jesus nasceu da Maria. Todos um dia nasceram da carne. Todos um dia esteve no ventre da mãe e simplesmente chegou um dia do nascimento, de dar a luz. E isso aconteceu. É por isso que você está aqui, é por isso que você existe, é por isso que você é um ser humano. Mas quem é só nascido da carne é carne. Isso quer dizer o seguinte: essa carne não tem relação com Deus. Só o fato de você ser humano não significa que você é filho de Deus ou que você tem qualquer relação com Deus. Você é um ser humano. Certamente Deus ama você, mas o pecado está destruindo a sua relação com Deus. Então Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você entende de tradição. E eu não quero falar mais de tradição com você, tradição espiritual, religiosa. A gente vai falar de coisa prática. O fato de você ter nascido numa família cristã, o fato de você ter uma tradição que você honra desde pequeno, isso não faz você nem ver, nem entrar no reino de Deus. É carne. E o que é nascido da carne é o quê? É carne. E aí ele diz: mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Ora, o novo nascimento que Jesus está falando é um nascimento espiritual. Não é um nascimento racional, é espiritual. É alguma coisa mais poderosa do que a razão, mais poderosa do que a tradição, mais poderosa do que os costumes, mais poderoso do que uma família, mais poderoso do que uma terra, mais poderoso do que uma nação. É um negócio espiritual. E então ele usa uma figura
que está no Jardim do Éden. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus veio ao encontro do homem, e a Bíblia diz que ele veio como um sopro no jardim. E o homem se escondeu por trás da árvore. E Deus, através do seu sopro, do seu vento, ele pergunta para Adão: onde tu estás? E Adão diz: olha, eu estou nu, e porque eu estou nu, eu tive vergonha e eu me escondi. Jesus está dizendo que para você nascer de novo, você precisa sair de detrás da árvore. Porque enquanto o vento do Espírito não soprar sobre você, você não nasceu de novo. Enquanto você não estiver disposto a parar de tirar as capas de proteção, essas árvores que você se esconde atrás dela, para você não ter um contato direto com Deus, essas coisas que são camadas que você explica para você: eu tenho uma família, eu tenho uma tradição, eu já tenho fé, eu já conheço, eu já sei. Você usa um bocado de coisas que são árvores que impedem você de receber o vento do Espírito. Quando Jesus diz então: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, ele está falando do Éden. Se você não deixa-se persuadir pelo Espírito, você nunca nascerá de novo. Hoje o Senhor Jesus está aqui certamente. E estando aqui, Ele quer soprar sobre sua vida. Um encontro pessoal com você. Mas para isso você precisa sair de detrás da árvore. Você precisa se mostrar para Ele. Olha aqui a minha vida. Olha aqui o que eu sou. A religião não consegue me dar uma relação com Deus. Mas Jesus consegue. E se Ele sopra sobre sua vida, você nasce de novo e passa a ter uma relação pessoal com Deus. O texto nos diz que Nicodemos terminou indo para casa. E ele simplesmente ficou refletindo. Muitos já sabem do que eu estou falando e continuam refletindo. Mas lá na frente, o Senhor Jesus compareceu perante o Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de banca onde os principais judeus se assentavam, uma espécie de mesa. E naquela mesa eles julgavam malfeitores. Eles eram uma espécie de juízes de Israel. E Nicodemos, sendo um dos principais, eles certamente tinham um assento naquela banca, naquela mesa. Alguns anos depois, Nicodemos está sentado na banca, quando quem aparece perante ele é Jesus Cristo, sendo trazido diante dele como se fosse um malfeitor. Nicodemos está com vergonha. Se ele disser: eu creio nesse homem, ele perde o status dele. Todo mundo vai apontar para ele e vai falar: você vai deixar de ser da nossa tradição? Nicodemos fica calado, tem medo. Ele fica calado, e aquela banca, aqueles juízes maltratam o Senhor Jesus. E depois de algum tempo, ali depois de algumas horas, eles estão diante de Pôncio Pilatos, gritando, aqueles mesmos judeus: crucifica-o! Crucifica-o! Nicodemos ainda está calado. O que eu quero dizer para você hoje? É que pessoas que ouvem a verdade e que entendem que não é religião que vai fazer você ter uma relação com Deus, mas é a visita do próprio Senhor Jesus, e quando Ele sopra sobre você, você tem que finalmente sair da árvore, tem que finalmente se deixar pronto para o sopro de Deus.
Mas quem resiste a isso e continua voltando para casa e diz: depois eu penso nisso, depois eu tomo uma decisão, depois eu faço isso. Quem faz esse tipo de comportamento, assim como Nicodemos, vai chegar um dia e vai dizer: mate o Senhor Jesus. Eu tenho vergonha de Jesus. Eu não tenho como admitir Ele como sendo meu Salvador, por isso pode matá-lo, como Nicodemos fez. Quando Jesus está na cruz, Ele está diante das pessoas que o crucificaram. Você sabe quem crucificou Jesus? Os romanos, mas também os judeus. E dentre os judeus, Nicodemos. Jesus está na cruz, morrendo. Nicodemos deve estar com o coração muito apertado, pensando: o que foi que eu fiz? Como é que eu permiti ele ser morto? Foi a minha covardia quem matou ele. Eu devia ter me levantado, eu devia ter dito: não, ele é justo, ele é santo, ele é um homem bom. Mas eu continuei calado, eu continuei me escondendo, eu continuei voltando para casa calado. Apesar de eu crer que Ele é o Salvador, eu continuei calado. Mas Nicodemos está vivendo esse drama enquanto Jesus está morrendo na cruz, até que ele ouve o que Jesus diz na cruz para aqueles homens que estão crucificando o Senhor Jesus. Jesus, do alto da cruz, quase sem fôlego, ele se vira para quem o está crucificando e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Depois disso, ele diz: está consumado, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E naquela hora houve trevas sobre a terra, houve um terremoto, o templo rachou, e a partir daquele momento os que estavam mortos nos sepulcros começaram a se levantar. Nicodemos certamente foi alcançado pelo sopro do Espírito com aquelas palavras de Jesus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você, lá de Recife, ou você daqui de Serra Branca, durante muito tempo você tenha ouvido falar de Jesus, mas não tem tido coragem de viver com Ele e para Ele. Você se esconde atrás das árvores o tempo todo. Desculpas, falsas verdades, justificativas que você usa para dizer: eu não posso agora, eu não tenho condições, porque você tem medo de encarar uma vida com Deus de verdade. Pois eu quero dizer para você hoje, nessa noite, que aquele sangue na cruz foi derramado por causa da sua covardia. Foi justamente essa falta de dedicação e compromisso com Deus que levou Jesus para a cruz. Assim como a falta de compromisso de Nicodemos com Jesus levou Jesus à cruz. Mas da mesma forma que Nicodemos, eu e você podemos ouvir hoje o Senhor Jesus dizendo para nós: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus quer cuidar de você. Ele quer pastorear você. Ele quer salvar você. Pela tradição, Nicodemos se tornou um verdadeiro cristão que passou a servir a Deus, porque depois da cruz, Nicodemos perdeu a vergonha de dizer: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Foi preciso Jesus morrer na cruz para Nicodemos finalmente sair de detrás da árvore e levantar, soprar o vento do Espírito sobre ele. Hoje, o Espírito Santo está soprando aqui nesse lugar. Será que é em você que ele está soprando? Será que ele está chegando aí no seu coração para dizer para você: você é meu, eu quero você como meu amigo, eu quero cuidar da sua vida e da sua história. Quem nascer de novo, quem nascer do Espírito, pode ver o reino de Deus, então pode ver Deus agindo na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua história.
Quem nascer de novo pode entrar nessa comunhão e nessa relação com Deus vivo. Eu não estou vendendo religião. Eu não estou aqui como se fosse um propagandista que tenta propagar alguma cruz que está vendendo. Eu estou aqui para dizer uma coisa para você. Jesus se importa. Ele de fato se importa. E Ele quer estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você quer sair de detrás da árvore e dizer: Senhor Deus, eu quero ter um compromisso contigo, uma vida pessoal contigo, sincera, íntima, eu quero. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: eu quero, Senhor? Levante sua mão se você quer. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Levante sua mão. Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Levante sua mão. Não fique como Nicodemos, com vergonha, e volta para casa calado. Tenha coragem. Liga sua mão e diga: eu quero. Tem alguém de Recife, ou de Serra Talhada, ou de outro lugar dessa região por aqui, que vindo hoje precisa ter de novo uma relação pessoal com o Senhor, precisa restaurar os seus caminhos com o Senhor, dizendo: eu preciso de um compromisso contigo, Deus. Eu preciso ser mais comprometido. Eu preciso ver o teu reino. Eu preciso entrar. Eu preciso participar da tua igreja de verdade. Eu preciso servir melhor. Eu preciso participar com muito mais dedicação. Eu preciso participar do teu reino. Tem alguém aqui que, vindo de Recife ou de outro lugar, ou mesmo daqui de Serra Branca, que está dizendo: eu preciso participar, eu preciso entrar? Levante sua mão também. Quem está aqui consagrando sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: eu quero servir mais, eu quero servir melhor no Senhor. Levante sua mão, por favor. Tem alguém? Amém? Amém? Alguém? Eu quero servir melhor. Amém? Amém? Mais alguém? Quero te servir melhor, Senhor. Amém? Mais alguém? Mais alguém? Eu quero te servir mais, Senhor. Eu quero te servir melhor. Vamos orar? Quero convidar todos a ficarem de pé. E o conselho, se puder, venham para cá, os presbíteros, para a gente distribuir aqui a ceia do Senhor. Logo após a oração, nós vamos participar da ceia. Eu vou pedir ao pastor Humberto para nos conduzir aqui na ceia do Senhor, por favor. Pode vir os presbíteros para cá. Nós vamos orar agora ao Senhor. Amém. Pode vir para cá, para dar espaço, senão não vai ter espaço. Amém. Humberto, pode vir para cá. Vamos orar. Senhor, nós nos entregamos a Ti, eu me entrego a Ti, Senhor. E quero sim, Pai, me dedicar mais. Eu quero ser usado pelo Senhor mais. Eu quero participar mais, Senhor. Assim como alguns irmãos que levantaram a mão, eu quero, Senhor. Eu quero te pedir por esses, Pai, que com ousadia e coragem levantaram a mão. Que o Senhor os tome pela mão e os abençoe e os fortaleça e nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, livra-nos do mal e consagra-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Você pode sentar. Privilégio muito grande participar da ceia do Senhor.
aquilo que Ele realizou por nós. O seu sangue verteu, libertando-nos do império de trevas, libertando-nos do pecado. Por isso, todos os filhos de Deus aqui são chamados a participar com alegria, confiados no que Jesus fez na cruz do Calvário. Você que é membro de outra igreja, que está em plena comunhão com o Senhor, com a sua igreja, você é chamado também para participar. Nós estamos diante da mesa da igreja presbiteriana, é a mesa do Senhor, e você pode participar. Entretanto, se você vive uma vida dissoluta, em pecado, você é chamado, desafiado a se arrepender. Quem sabe você vive cego, impregnado pelo estado religioso. Deus quer mostrar a você algo que vai além da religião, como foi mostrado aqui nessa noite. Vamos participar da ceia com alegria. Eu quero chamar você para fazer isso com amor, confiando no que Jesus Cristo fez. Vamos orar por esse momento, consagrando esses elementos ao Senhor e consagrando também a nossa vida. O presbítero André vai orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Sacrifício que pelo teu sangue, ó Deus, nos abriu acesso ao Pai. Glória ao teu nome, ó Cordeiro de Deus, que foi imolado, sofreu, padeceu, para que nós tivéssemos vida. Deus, que a cada nesse momento, Senhor, nós possamos fazer como tu mesmo nos ensina, em memória de ti. Sabendo, Senhor, meu Deus, que a dívida foi paga. O escrito de dívida, ó Deus, que era contra nós, ó Pai, foi rasgado e fixado na cruz do Calvário. Que alegria, que coisa maravilhosa, Senhor. Que nós possamos participar com alegria desse momento tão glorioso. Muito obrigado, Senhor, por teres vindo, morrido para nos salvar. Glória ao teu nome. Amém, Senhor. Na noite que foi traído, a Escritura registra: Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. E disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E depois ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quando vocês comerem o pão, beberem o cálice, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu volte para buscá-los. Esse é o ensinamento da palavra do Senhor. Então participe olhando para Cristo, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Deus te abençoe imensamente. Sua
mais que a neve, algo mais que a neve. Sim. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se esse sangue lavado mais alto que a neve eu estou. Alguém deixou de ser servido aqui no altar, além daqui dos músicos, alguém aqui na igreja. Se puderem, vamos ficar de pé. Que momento precioso, não é, irmãos? É um marco na vida da igreja aqui em Serra Branca, na vida da igreja também do Recife, na vida de todos nós, especialmente pela presença de Cristo aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui em nosso meio. Ele está movendo os nossos corações para algo maior. Fique atento àquilo que Deus está direcionando para a sua vida, confiados no sangue dele, no poder dele, na glória dele em nossa vida. Tomai e comei dele todos, em nome de Jesus.
Senhor, toma esse momento em tuas mãos. Consagramos com toda alegria esses atos ao Senhor. Deus, sei como essas pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor, hoje à tarde, hoje à noite, irmãos que têm colocado o coração na tua obra para servir ao Senhor cada vez melhor, nós louvamos a Ti. Deus, derrama um avivamento poderoso em nosso meio, a fim de que esse lugar seja alcançado pelo poder do Evangelho. As serras, as cidades circunvizinhas, que elas sejam tomadas por esse poder grandioso, incomparável, que é o poder do Teu Espírito. Obrigado, Deus, por nos permitir conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, aquele que tem abençoado a nossa vida com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queria, antes da gente encerrar, o conselho pode ficar aqui. Queria só mais um minuto, o conselho aqui. Pede para chamar as crianças. Queria que os irmãos vissem e prestassem bastante atenção no conselho da igreja, especialmente o pessoal daqui de Serra Branca, mas também todos que vieram desse. Pois bem, irmãos, nós somos uma igreja presbiteriana, e na igreja presbiteriana nós elegemos presbíteros, que são os governantes da igreja, são eles quem dirigem a igreja. Na igreja presbiteriana das Graças, nós temos esses irmãos junto com os pastores, aqui o pastor Elinho, tá, o pastor Humberto. Cadê o Letinho? Ah, o Letinho está lá na quadra, lá com as crianças, e eu e os presbíteros que aqui estão são os líderes da comunidade, da igreja. A igreja aqui de Serra Branca tem um desafio adiante dela. É justamente a formação dessa liderança, formação de presbíteros aqui em Serra Branca, diáconos aqui em Serra Branca, para que a igreja daqui a pouco ela caminhe com os próprios pés com a liderança local. Por enquanto, a igreja de Serra Branca continua ainda sendo congregação da igreja lá de Recife, e esses irmãos são aqueles que, pela graça de Deus, têm sido os guias espirituais da sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E são esses que eu disse no começo, louvo a Deus pela vida deles, pela visão deles, pelo empenho deles, pela dedicação deles. Tivemos agora mesmo o momento da ceia, esse momento de tanta comunhão, e eu queria, na hora da bênção, no pé da bênção, eu queria que eles estivessem aqui, para que eles também pudessem impor as mãos sobre todos nós aqui, e abençoar essa igreja, essa comunidade juntos. Depois que a gente impetrar a bênção aqui, o louvor vai cantar mais uma música, mas quero convidar todos, sem exceção, para a gente ter aqui um jantar, aqui embaixo, na cozinha. Nossos convidados vão logo na frente e nós, a mundiça, vai depois, né? Tá certo? E a gente vai junto, come depois que acabar de comer, né? Depois que acabar de comer, a gente então vai pegar as nossas coisas, o material tal, que ficou lá na escola, ou onde ficou o seu material. Preste bem atenção para você não esquecer nada. E depois você vai para o ônibus, o seu ônibus, você sabe qual é, para a gente voltar para Recife. Tá bom? Todo mundo entendeu? Amém. Sim? Sim? Amém. Vamos ficar de pé então? Para a gente orar agora, agradecendo a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre essa igreja, sobre essa comunidade. E depois a gente canta e a gente sai para a nossa refeição abençoada. Estou muito feliz, louvo a Deus. Queria dizer para os irmãos que vieram, olha, que bênção que você veio. Eu tenho certeza que foi uma bênção para você, tenho certeza disso. Mas queria que você soubesse que para nós também foi uma bênção você ter vindo. Você alegrou muito o meu coração, com certeza o coração do conselho também. Mais especial que tudo isso, se você veio pelo motivo certo, queria que você saísse daqui
olhando para Deus, pensando assim: Deus está feliz. Ele está com o sorriso largo, aberto, olhando para você, falando: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor pôs uma fé no nosso coração de muito mais que o Senhor ainda vai fazer. Nós queremos e acreditamos nisso. E te pedimos, ó Deus, toda a sabedoria e a suficiência e o poder e a autoridade do próprio Senhor, do Espírito do Senhor, para fazermos a Tua vontade aqui na terra, Senhor Deus. Abençoa meus irmãos, irmãs, as famílias, os filhos, os netos, as crianças. Abençoa todos, Senhor. Faz a Tua boa mão e a Tua boa vontade acontecer na vida de cada um. Aqueles que colocaram a vida diante do Teu altar, seja para te servir, ou seja para finalmente ter uma relação pessoal contigo, eu te peço que o Senhor os abençoe e os fortaleça muito, Pai. E agora no retorno para Recife, te peço, no retorno também para Serra Talhada ou para outros lugares, eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus vá cuidando, guardando, protegendo e abençoando a todos, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal também, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti, e bendito é o Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Eu peço aos presbíteros também levantem as mãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar, depois a gente vai comigo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a palavra profética de Oséias para você. Mergulhar na presença de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser Teu amigo. Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a Tua canção. Mergulhar em Teu ser, mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser Teu amigo. Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a Tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-me, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do Teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a Ti, meu Redentor. Quero ver a igreja no início. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser Teu amigo. Declare isso para o Senhor. Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor,
é